E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nindanã, naquele momento que a gente senta pra conversar de espiritualidade, espiritualismo, ocultismo, magia, todas essas coisas que estão ouvindo no meio desse mentira malucão, é 100% edição, sem corte, sem porra nenhuma. Beleza, crianças? Sejam bem-vindos ao meu café da manhã, aos novos que não conhecem o nosso canal aqui, aos antigos que estão sempre com a gente. Aliás, ontem nós completamos os 20 mil inscritos, gente. 20 mil pessoas vindo aqui com a gente. Na verdade, ontem, na hora que eu fui dormir, aliás, eu fui dormir hoje de manhã, acho que era umas 5 da manhã, tava em 2.035 pessoas. Olha que legal. Né? Devagar a gente vai chegando lá. Como sempre falo pra vocês, sejam muito bem-vindos aos novos inscritos. Como eu sempre costumo falar pra vocês aqui, eu parei já tem um tempo de procurar inscrito, né? Agora eu faço vídeo porque eu gosto. Não divulgo mais no sentido de pagar AdSense, de pagar AdWords, sabe, esses negócios? De pagar vídeo, eu não faço mais. De ficar buscando parceria daqui e dali com pessoas maiores do que eu não faço mais porque eu vi que qualidade e quantidade não é qualidade, e isso no YouTube é uma máxima foda. E eu tô preferindo qualidade. Então, mas né, hoje é que dia? Quinta-feira, pós-feriado. Aliás, pós-feriado, pré-feriado. O mês de novembro é um pé no saco pra quem trabalha sem CLT, né? Pra quem trabalha... Porque tem 3 feriados, um atrás do outro, e nesse mês vai ter 2 feriados prolongados, cara. É uma bosta, é uma bosta. Se você soubesse como isso me zoa, eu tô dormindo de madrugada com 4 feriados. Mas fazer o que, né? Eu sempre odiei, tá? Não é só agora que eu sou uma empresa, né? Que eu chefio uma empresa que eu odeio feriado. Quando eu era CLT, eu já odiava feriado, porque sempre atrasou o meu lado. Sempre atrasava o meu lado. Mas foda-se, né? Vocês não querem saber disso. Eu só quis dar as boas-vindas aos novos inscritos, as boas-vindas aos velhos inscritos. Vocês estão no coração do tio. E vamos para as perguntinhas de vocês. Olá, Nino. Novamente gostaria de parabenizá-lo pelo canal. Muito obrigado, pessoa. Deixando a bajulação de lado. Caraca, velho. Mano, você fez um elogio só, velho. Isso não é bajular, isso aqui, né? A gente tem... Eu não tô reclamando, tá, gente? Principalmente de você que fez esse comentário aqui. Não é reclamação, é só uma divagaçãozinha do começo, tá? Mas a gente tem uma facilidade tremenda de crítica, né? Mas as críticas positivas, assim, esses negócios de parabéns, essas coisas todas, a gente sempre tem uma dificuldade de fazer, né? Não é nada contra você que fez o comentário, né? Isso é só uma... Deixando a bajulação de lado, você disse que os espíritos provavelmente podem criar imagens mentais, relacionando elas aos sonhos. Mas o que quer dizer com mentais? Entendo que a nossa capacidade de raciocínio e imaginação, como nesse caso, advém das sinapses na área neural de nosso corpo. Porém, espíritos não possuem tal matéria densa. Estou perdendo algum ponto? A maneira que os espíritos pensam é diferente da nossa? Ou o plano mental não é originado de nosso corpo, sim nosso espírito? Obrigado pelo seu tempo e espero a sua opinião. Cara, essa é uma das grandes perguntas que eu tenho. Porque assim, ó, eu já falei pra vocês aqui um montão de vezes que o meu campo de estudo, dentro do ocultismo principalmente, é a mente, né? Porque a mente, ela ainda é um mistério. As memórias, é fato que elas acontecem assim, é uma questão de conexões neurais, né? Dependendo do caminho que a bioeletricidade faz, você tem um tipo de memória. Mas não é assim que a gente imagina. Ou não é assim necessariamente que a gente pensa. Embora isso seja transliterado para o nosso corpo dessa forma, a gente não sabe exatamente quais são os processos que causam esses caminhos. Né? Então, imaginamos, nós ocultistas, né, alguns ocultistas, a gente pode estar completamente errado. Mas por enquanto a gente imagina que não as memórias,
no sentido de lembrança, mas as memórias no sentido de criação. Aliás, porque aí a gente vai ter que dividir numa série de coisas, né? Porque você tem memórias tácteis, memórias sensoriais, memórias afetivas, um monte de tipo de memória. Eu não sei o que é o que, tá? Pra te falar isso e aquilo. Mas acho que assim, algum ponto dessas memórias, dessas lembranças, origina-se no espírito e aí as sinapses acontecem. Tá? E eu poderia até falar que também o contrário vale. O corpo sozinho, o corpo carnal, também tem memórias que acabam passando para o espírito. Porque, em teoria, é assim com tudo. Né? A gente pode... tem um pessoal, por exemplo, que defende que toda doença nasce no mental. Depois ela vem para o corpo. Então, a doença, ela é um reflexo de um mental mal resolvido, por exemplo. Tá? Ok. Eu acho que não é nem lá nem cá. Acho que você tem algumas doenças que originam do mental para o material e tem algumas doenças que originam do material para o mental. Eu acho que tem algumas memórias que se dão do mental para o material e eu acho que tem algumas memórias que se dão do material para o mental. Entendeu? Então, em teoria, as memórias que a gente tem, algumas memórias que a gente tem se originariam em um campo mental, que aí o espírito pode tomar conta disso, etc e tal. E isso causa reações no nosso corpo, que são as sinapses. E o contrário também é válido. Mas, novamente, isso é pura especulação minha, tá? Eu não sei como é que isso funciona. A gente, na verdade, não sabe como é que isso funciona. Por mais que pessoas bolem teorias, e essa que eu tô falando é mais uma delas, ninguém sabe exatamente como isso funciona, tá? Salve, Nino! Na paz! Na paz, e você? Se o ser humano não tivesse existido, qual seria o nome da laranja? Eu acho que não seria nome, porque ninguém precisaria nomear ela. Partindo desse ponto de vista, como um observador, o ser humano deu certo? Eu não entendi onde você quer chegar. Eu venho estudando o ocultismo há tempos, e todas as coisas envolvidas no meio desse métier me trazem indagações que nenhum livro de filosofia conseguiu traduzir. Humildemente espero que você tenha entendido a profundidade da minha indagação. Não sou doido. Certeza. Abraço, chefe. Cara, eu não te acho doido, não. Acho que toda pergunta tem que ser feita, mas eu não entendi a sua pergunta. O ser humano deu certo? Tipo, é óbvio, a gente tá vivo. Entendeu? Se o ser humano não tivesse dado certo, a gente tinha sido extinto. Eu não entendi de verdade a sua questão, cara. Desculpa muito, desculpa muito. E eu não entendi o que isso tem a ver com a laranja. Eu entendi que é uma metáfora, tá? Mas eu não entendi o que a metáfora do ser humano ter dado certo tem a ver com a metáfora do nome das coisas. De verdade. Faço ideia, velho. Se você quiser dar uma explicada aí embaixo, depois eu abordo novamente, beleza? Vamos pra próxima. O telefone tá tocando, já é trabalho já. Deixa eu só ver. O que é, amor? Pesquisa. Nina, você falou que qualquer um pode incorporar, correto? Por que então muitas pessoas que frequentam a Umbanda não incorporam? Tipo, eu fiquei 8 anos na Umbanda e nunca incorporei. Passei por 2 casas diferentes, os dirigentes falaram a mesma coisa, que eu era Ogã e que Ogã não incorpora. Será então que não tem entidades comigo? E também já vi muitos dirigentes que afirmam que nem todo mundo incorpora. Será que eles falaram isso por ignorância ou para se sentir especial? Cara, eu acho que não é o caso não, velho. As casas pelas quais você passou aqui... É assim, ó. Existe uma lendária dentro das casas de Umbanda, que eu chamo de casas de Umbanda periférica, que são as casas de Umbanda... eu chamo de periférica porque eu só tomei contato com esse tipo de pensamento nas periferias, tá? Que são aquelas casas que não são muito gigantes, essas coisas todas. Mas enfim, geralmente essas casas que tocam nação, sabe? Que tocam uma Umbanda mais traçada,
uma umbanda que se aproxima do candomblé, ou alguma coisa que o valha, eles trazem com elas uma lendária muito própria. O candomblé traz essa história de que o Ogã não incorpora porque o trato que ele... Já me tentaram me explicar isso e eu nunca entendi muito, porque era uma coisa assim, o trato que o Ogã faz, a firmeza, a obrigação que o Ogã faz com o orixá é para que ele não incorpore, para que ele tome conta material da casa, sabe? Que no fundo desculpa quem é do candomblé, mas é meio que uma desculpa. Porque o fato de incorporar ou não definiria esse tipo de coisa. Eu também posso ter recebido uma explicação errada, eu posso ter entendido errado a explicação que me deram, tá? Mas não foi só uma pessoa que me falou isso, então... Mas isso aqui, de não incorporar... Eu sou Ogã, por exemplo. Eu sou feito Ogã, eu tenho coroa de Ogã. E eu incorporo, eu dou passe, inclusive. Né? Isso aqui, cara, tem muito mais a ver com a lendária que a casa montou. O mosquitinho do inferno. Nesse calor, né? Tem muito mais a ver com a lendária que a casa montou ao longo do tempo. E essa lendária, ela fica tão fixada... É o que a gente chama dos paradigmas, né? A lendária fica tão fixada na cabeça da pessoa, e aí primeiro, ela impede o trabalho de acontecer, né? Porque ela não vai te dar a atenção especial, a atenção que você precisa, né, na verdade, para treinar o seu desenvolvimento mediúnico. E você também vai começar a compreender essa lendária, e compreendendo essa lendária, você vai deixar de sentir, vai começar a bloquear mesmo a vontade de incorporar. Você vai começar a sentir, quando você sentir que está com esse negócio, você vai começar a sentir meio que é errado. E tem uma terceira coisa também. Você, quando tocou, eu imagino, você deve ter sentido algumas certas manifestações no atabaque, tá? Energias que passam, uma mudança de ânimo, alguma coisa assim você deve ter sentido. Isso não é tão diferente da energia que você tem para incorporar. Incorporar não é um camarada vir e tomar o corpo pra você. Você só não soube dar a vazão àquilo e nem o nome certo. Entendeu? Mas não tô falando que o centro, terreiro, que age desse jeito tá fazendo errado. Na verdade, vocês têm que agir dentro do paradigma do lugar para que o lugar funcione coesamente, tá? Então não é que eles estão errados, não. Faz parte do paradigma do lugar, beleza? Essa é longa. Nino, na sua opinião, experiência ou conhecimento, o que Lúcifer disse para persuadir a terça parte dos anjos a se rebelarem contra Deus? Acho esse assunto muito interessante para ser estudado pelos magos ocultistas ou aspirantes estudiosos do ocultismo, tanto que é algo que não fica muito claro na Bíblia. Por isso creio eu que, como está oculto, deve ser levado em consideração aos mesmos. Pois uns dizem que ele queria fazer um novo governo no céu, que eles não queriam se curvar aos humanos, que queriam anjas para ter relações sexuais, pois teria Lúcifer tido relações sexuais com a Eva, daí a expressão comeu do fruto proibido. Caramba, desculpa. Outros dizem que Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo, queria ser o escolhido de Deus para receber a honra que Jesus teve, onde o que Jesus dizer, achar ou mandar representa a mesma vontade de Deus Pai, etc. Acho essa questão um mistério, pois podem ser muitas as razões. Ironicamente, Lúcifer e a terça parte dos anjos perderam a grande guerra, foram expulsos do céu, conseguiram aqui na terra o que queriam, o governo deles. Tiveram relações sexuais com as filhas dos homens e não submeterão a nenhum humano na época. Então submeteram. Bom, fica aí a pergunta, se puder responder do seu ponto de vista, ficarei grato. Cara, Lúcifer não existia. Lúcifer não existe. Mano, o que Lúcifer diz para persuadir a terça parte dos rebeldes com anjos? Nada, velho. Lúcifer não existe, Deus não existe e anjos não existem. Como a Igreja Católica prega, tá? Não. Isso é só uma parábola, tio. Não é uma história real, verídica. 2.
comer o fruto proibido tem a ver com comer a maçã do conhecimento do bem e do mal, que Eva comeu, não tem nada a ver com Lúcifer. Eu nunca vi essa parábola que você fez aqui, esse paralelo que você fez aqui, eu nunca tinha visto. Não sei nem se faz sentido. Ah, entendi. A Eva teria sido expulsa porque ela deu para Lúcifer. Mas aí Adão também deu? Não que seja um problema em si, né? Mas eu não sei. Mas é isso, cara. Essa história é um conto etiológico. É uma historinha pra boi dormir. Isso aí não existe de verdade. Não existiu de verdade. Pra você acreditar nisso, você tem que acreditar na Bíblia, cara. E acreditar na Bíblia é um negócio meio esquisito, assim, tipo... Não dá pra acreditar na Bíblia. Não literalmente como você tá fazendo, tá? Pelo menos eu acho. Posso estar enganado? Completamente, mas... Até onde eu consigo ver, perceber na história... Nessa história, nesse conto aqui, na verdade, até onde eu consigo perceber, o Velho Testamento inteiro é só um conto etiológico, assim. Aliás, é uma união de contos etiológicos, né? Não é nada que dá pra você levar ao pé da letra, imaginando que Lúcifer existe do jeito que a igreja diz que existe, ou que Deus existe do jeito que a igreja diz que existe, ou que existiu Adão e Eva. Do jeito que a igreja diz que existe, isso é meio isso não dá pra levar assim, que nem está levando literalmente, não. Ou seja, o que ele disse é, tipo, bora, vamos? Boa noite, irmão Nino. Quanto à questão do mago ser agente ou reagente, se uma hora a casa cai, é preciso reagir a isso, certo? Um abraço. Na verdade, você tem que agir pra casa não cair. Você tem que não deixar chegar a esse ponto. Ah, mas e se a casa cair, levando em consideração que não sei o que, a casa caiu? Então você não foi um bom mago. Oi, Nino! Comecei a ver o seu canal hoje e sou totalmente ignorante nesses assuntos sobre ocultismo e sou muito cético. 7K. Só acredito mesmo nas teorias que a ciência consegue provar. Você faz muito bem. Porém, tenha em mente que, talvez por falta de tecnologia e estudos suficientes, tem muitas coisas que a ciência ainda não consegue provar. É evidente. Atualmente tenho sentido muito interesse e curiosidade sobre o ocultismo, mas sinto que estou traindo a ciência. Como eu disse, sou absolutamente leiga no assunto, então posso estar falando merda e estou aberto a coisas novas, opiniões e crenças. Mas o ocultismo e as ciências não podem caminhar lado a lado? Tentando provar as coisas que os ocultistas sugerem, qual a diferença entre um cientista que não consegue provar sua teoria empiricamente e um ocultista? Não sei se o nome dessa deve produzir teoria dentro desse. Enfim, vou assistir aos vídeos do seu canal e ler sobre isso, pesquisar e estudar. Talvez eu volte daqui a algum tempo mais instruído e tal. Bom trabalho, Nino. Obrigado, pessoa. Cara, você faz muito bem, cara. Parabéns pra você, de verdade. Eu preferiria que o Brasil fosse muito mais ateu no sentido de não acreditar em Deus também, mas um pouco mais abrangente, de não acreditar em qualquer coisa do que acreditar em qualquer coisa, tá? Eu acho que o Brasil, nós brasileiros, seríamos muito mais produtivos, inclusive, se a gente partisse do pressuposto de que aquilo é falso e não de que aquilo é verdadeiro, como a gente tem feito, tá? A gente, por exemplo, vê alguma coisa no Facebook e a gente parte do pressuposto de que aquilo é real. A gente não vai atrás da fonte. Quando a gente vai atrás da fonte, a gente está partindo do pressuposto que aquilo é falso. Entendeu? A gente aprenderia muito mais, a gente seria muito mais inteligente, muito mais esperto, muito mais, tá? Mas não, a gente parte do pressuposto de que aquilo lá, que corrobora com o que a gente acredita, é real. E aí a gente tem a multidão de idiota que a gente tem hoje aqui no Brasil, tá? Deixa eu ver sua pergunta de novo aqui.
se a ciência e o ocultismo podem caminhar lado a lado. A minha linha de pensamento ocultista, ela na verdade caminha muito junto com a ciência. O que a minha linha de raciocínio ocultista, e não só minha, não fui eu que inventei, tá? É que eu sigo. Ela diz que o ocultismo é o extrapolar da ciência. Então, a gente tem que pegar o nosso mundo, isso é puramente hermetista, tá? A gente tem que pegar o nosso mundo como a gente conhece e especular o que a gente ainda não conhece, né? Então, por exemplo, o que acontece dentro de um horizonte de eventos, a gente especula. Temos várias teses, né? A gente especula. Isso é ocultismo. O que acontece no interior de um átomo, a gente especula. Isso é ocultismo, está oculto. Dado esse tipo de situação, a gente especula que existe uma energia aí que faz coisas acontecerem. A ciência está atrás disso. Ela ainda não descobriu, a gente especula. Se um dia a ciência chegar e falar assim, empiricamente, isso não existe, então a gente vai falar, beleza, isso não existe, e vamos partir para o outro lado. Mas é claro que o Brasil é um país inerentemente religioso, e a religião estupidiza o homem, tá? Então, a gente, quanto brasileiro, acredita num ser multipoderoso que fica escondido no céu tomando conta da nossa vida. Isso não tem coisa mais absurda do que isso, mas a gente acredita, né? Então, a gente vai acreditar, vai ter muita gente dentro do ocultismo, e o ocultismo ele é uma filosofia, então ele absorve diversas linhas de pensamento diferentes. A gente vai ter gente no ocultismo que é completamente tapado, né? Que aí vai estudar homeopatia e falar que homeopatia funciona, vai estudar, sei lá, horóscopo e vai falar que o horóscopo funciona, vai estudar, sabe, essas coisas todas? Essas coisas a ciência já falou, ela já pesquisou, ela já foi atrás, já tem experimento, já tem duplo cego, já tem contagem de leucócitos, e a ciência já falou que não funciona. Então, na minha linha de raciocínio, não tem por que levar essas coisas em conta. Entendeu? A não ser, claro, que nós montemos paradigmas para isso. Mas aí a gente não vai estar usando, por exemplo, a astrologia. A gente vai estar usando o sistema astrológico de uma forma completamente diferente e assumindo que aquilo é só nossa crença. A gente sabe que aquilo não funciona, mas nós estamos usando a partir de montagem de arquétipos, por exemplo, para que outras pessoas se sintam impressionadas por aquilo e a gente estimule, por exemplo, o placebo nela. Entendeu? Mas eu acho que o ocultismo tem que andar assim com a ciência. Grande parte do que o ocultismo já estudou virou ciência, né? O processo de purificação de metais, que hoje em dia é do domínio da metalurgia, foi um dia alquimia, né? A alquimia era ocultismo. A criação da pólvora foram os ocultistas que fizeram. A criação de processos de medicina, que depois Hipócrates, né, melhorou, e depois da Idade Média isso melhorou ainda mais, mas até a Idade Média a medicina era puro ocultismo, né? Os papiros egípcios antigos dos hierofantes eram meio tratado de medicina, meio tratado de magia. E medicina mesmo, porque os caras abriam os corpos, né? Então, o ocultismo e a ciência sempre andaram juntos. É que hoje em dia a gente acha muito mais fácil a gente esquecer isso. É mais fácil, a gente não tem que estudar. A gente pega aí um livro do século XV, XIV, lê esse único tomo, né, que pode ter 1000 páginas, mas é um único tomo, e aí a gente fala que isso tá certo. E por quê? Porque a gente teria que ler 400 outros livros pra gente falar aquelas coisas que naquele tomo tão de absurdo. Então é muito mais fácil você assumir que a Goétia de Salomão é de Salomão, e do que você vê os avanços, por exemplo, da arqueologia histórica
e ver que esse livro não tem por que ser escrito antes do século XV, antes de 1400, eu acho, tá? Então, na verdade, você tem esses dois pontos de vista. Eu vou muito com você, beleza? Bom, Dada chegou, vou desligar para trabalhar, espero que vocês tenham um ótimo dia, tchau!